A cooperativa eliminou esse intermediário e, com isso, reduziu o preço final. Mas existem outros truques. As cooperativas não gastam um centavo de propaganda ou corretagem. E mais, todos os apartamentos têm a mesma planta e usam os mesmos materiais. Isso permite negociar bons descontos na compra de grandes quantidades. Se houver um valor de custo de obra inferior ao preço cobrado, o dinheiro é devolvido no final para o cooperativado. Como a obra é tocada exclusivamente com o dinheiro dos cooperados sem financiamento, é essencial pagar as prestações em dia. Especialistas do mercado imobiliário veem nas cooperativas um caminho para combater o déficit habitacional, estimado hoje, só em São Paulo, em mais de 2 milhões de moradias. A cooperativa ela é regida por uma legislação totalmente especial. Então não há nenhuma descoberta, a lei já estava aí. A descoberta está sendo usar a lei para produzir habitações. Qualquer pessoa pode iniciar a formação de um grupo para uma cooperativa habitacional. Em São Paulo, esse tipo de construção cresceu quando apareceram as chamadas promotoras habitacionais. São empresas que se encarregam de administrar todas as etapas da obra e que, claro, recebem pelo serviço. Mas, como tudo na vida, é importante que a pessoa procure se certificar de que o negócio é seguro. E, para isso, o Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo aconselha que se examine bem o projeto. Depois, é importante se informar sobre a construtora contratada para fazer a obra. A cena de um escândalo. No telefone, o guru político do presidente Bill Clinton. Do outro lado da linha, o próprio presidente. E ao lado do guru, ouvindo tudo, uma prostituta. A revelação surgiu no dia do discurso de Clinton na Convenção Democrata em Chicago e acabou com a renúncia do homem responsável pela estratégia da campanha do presidente para a reeleição. Seria um final de festa glorioso, como costuma acontecer aqui, quando o time da casa, o Chicago Bulls, ganha campeonatos. A primeira-dama, Hillary Clinton, desfez a fama de megera com um discurso dedicado às mães e à família. O vice-presidente, emocionado, atacou a indústria do cigarro ao descrever a morte da irmã com câncer no pulmão. Enquanto o presidente, numa viagem de trem, ia anunciando medidas que reforçam o perfil de um governo que combateu a recessão e criou empregos. Mas hoje de manhã soube-se que Dick Morris, o principal conselheiro político, o homem que levou Bill Clinton da esquerda para o centro, mantinha um longo caso com uma garota de programa que cobra $200 por hora. Segundo um jornal de Nova York, Morris permitia que ela ouvisse suas conversas com o presidente e semana passada mesmo Morris mostrou à amiga os discursos que Hillary Clinton e Al Gore ainda iam fazer na convenção. Morris se demitiu para poupar a família das infâmias da imprensa marrom. Ele disse: Não é a primeira vez que Bill Clinton enfrenta um problema como esse. Quem conta ao vivo é o repórter Paulo Henrique Amorim, que está em Chicago. William, quando ele se candidatou 4 anos atrás, soube-se que ele tinha uma namorada há 13 anos. E aqui se diz que nem a mulher do candidato, nem o vice ganham ou perdem uma eleição, quanto mais a namorada de um assessor. E esse Dick Morris não era uma figura pública. Ele trabalhava nos bastidores e agora se vê debaixo dos lençóis. Agora, Paulo Henrique, você já tem informações sobre o que é que o presidente vai anunciar nesse discurso da noite, dessa noite? Olha, William, ele vai anunciar aqui, daqui a pouco, uma redução no imposto para quem vender casa própria. E isso é uma boa notícia para a classe média. Mas ele vai, sobretudo, reforçar a ideia de que é o presidente que tirou o país da recessão e criou 10 milhões de empregos. Paulo Henrique Amorim, de Chicago. A seguir, 143 mortos na queda de um avião russo. E um projeto para garantir o piso salarial dos professores. Fórmula Shell, a fórmula do desempenho. A fórmula da economia. A fórmula da vida para o seu carro. Fórmula Shell Álcool. Fórmula. Aqui, confissões de um pai de adolescente, de Nivaldo Lariot. A sério, barra pesada, essa aqui. Crack.
O Caminho das Pedras, do jornalista Marco Antônio Shoa. Ópera. No Municipal de São Paulo, Falstaff de Verdi, numa versão concerto, sem cenários, sem figurinos, só os cantores no palco. No Teatro Municipal de Santo André, a partir de domingo, Cavalaria Rusticana de Mascagni, uma ópera mesmo. E continua o Festival de Curtas. A festa de Nossa Senhora de Aquiropita continua até domingo no Bexiga. Também até domingo no Sérgio Cardoso, a Face Oculta. O novo trabalho da bailarina e coreógrafa Suzana Yamauchi, um jeito diferente de olhar o Japão. Para descobrir em casa. Concretiness, uma banda brasileira assim, ó, que nem a capa, meio estranha. Ou então, Zé Geraldo, gravação de um show acústico com a participação do ótimo Duo Fel e João Bosco. Ele, o mestre, continua no Tom Brasil. E tem mais música em Sampa. Sula Miranda, no Paládio. Nelson Gonçalves, no Escandal. O grupo Tom da Terra, no Supremo Musical. E temos as duplinhas baianas. Gilberto Gil com a participação de Margareth Menezes no Olímpio. E no Palace, Gal Costa e Caetano Veloso. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis, e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite a mesma nota brilha como estrela. O Bom Dia São Paulo volta segunda-feira às 7 da manhã. Não, não é o fim, Leilani. Talvez o começo do fim, né? Começo que já foi há muito tempo. Uma diminuição, né? Pois é, você se lembra que teve até o Ministério da Desburocratização, o Ministério do Ministro Hélio Beltrão, né? Que deixou saudade, porque tinha grandes projetos, mas a gente ainda continua aí enfiado na burocracia. De qualquer maneira, a vida dos micro e pequenos empresários pode mudar para melhor a partir de hoje. É que vai ficar bem mais fácil tirar a papelada em São Paulo para abrir uma microempresa. A demora vai ser de apenas um dia. Cristina e Maria Clara tentam abrir uma empresa de exportação e importação desde o fim do ano passado. Esbarraram na papelada. No dia 2 de maio, finalmente, assinaram um contrato social. 5 dias depois, receberam o cartão do CGC, uma espécie de carteira de identidade das empresas. Mas o processo empacou e a firma das duas ainda não existe oficialmente. Já causou bastante prejuízo, porque nós temos uma carga em Miami que está parada há mais ou menos há uns 3 meses. E o pessoal lá não consegue enviar para o Brasil devido a a papelada não ficar pronta. João Batista vive uma situação inversa. Há 5 anos perdeu o emprego de engenheiro de produção. Desde então garante o pão de cada dia fabricando e vendendo roupas numa barraca de camelô. Mas não paga um centavo de imposto. Nem firma ele tem. As dificuldades que existem na legalização de qualquer atividade formal são os entraves burocráticos que existem, né? O problema de João Batista, Cristina e Maria Clara, como de milhares de pessoas, pode estar perto do fim. A partir desta sexta-feira, o projeto legal vai reunir aqui no SIMP Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Junta Comercial. O objetivo do projeto, que não é um novo cartório nem tem fins lucrativos, é facilitar a vida de quem quer abrir uma microempresa. Aqui vão trabalhar 44 novos funcionários atendendo empresários de primeira viagem. Graças à informática, os microempresários vão percorrer todos os passos do calvário de quem quer abrir uma firma em 24 horas. Faz com que, de uma forma pragmática, ele possa ganhar tempo e dinheiro. O importante é que microempresa gera emprego e espanta a crise. Mas tem empresa que não se queixa da crise não, e mostra que os negócios vão muito bem, obrigado. É o caso de uma fábrica de meias na cidade de Araraquara. Ela bate recordes de produção e recontratou empregados que havia demitido. Pela primeira vez na história, o mês de julho superou as vendas do final do ano nesta fábrica de meias em Araraquara. Foram comercializados 4 milhões e 800 mil pares, enquanto a média da fábrica é de 4 milhões de pares por mês. As meias masculinas deram um empurrão nas vendas por conta do Dia dos Pais.
Com o aumento da produção, 30 dos 100 funcionários demitidos no começo do ano foram readmitidos. A previsão é de que o recorde de vendas seja quebrado novamente em outubro ou novembro. Nós estamos trabalhando 24 horas, inclusive sábado e domingo, para atingir a meta da empresa desse ano, que é de aproximadamente 50 milhões de pares de meias no ano. A Caixa Econômica Federal muda a forma de negociar salários. Pela primeira vez, os dirigentes da Caixa deixam Brasília e fazem a rodada inicial de negociação com os funcionários em São Paulo. Essa reunião começa daqui a pouco. Os funcionários da Caixa Econômica querem um reajuste de 21,08% e 6,71% de produtividade, além de participação nos lucros. Agora nós vamos ao helicóptero da Rede Globo, onde está o repórter Edson Castro. Para variar, São Paulo, Leilani, está vivendo hoje mais um grande congestionamento. Dessa vez, na Marginal do Tietê, não é, Edson? É isso mesmo, Chico Pinheiro, nem o rodízio de veículos livra o paulistano de grandes congestionamentos. Há cerca de meia hora atrás, um caminhão tombou aqui no Cebolão, que é o complexo viário que liga as duas marginais aqui em São Paulo, a Marginal Tietê e a Marginal do Rio Pinheiros. Por causa deste caminhão tombado no Cebolão, a cidade de São Paulo já vive um congestionamento de aproximadamente 16 quilômetros. Toda a extensão, desde aqui do Cebolão, por toda a Marginal do Rio Tietê, tudo parado. O motorista que sai de vários bairros da cidade em direção ao centro da cidade e precisa passar pela Marginal do Rio Tietê, vai enfrentar problemas no trânsito. São mais de 16 quilômetros de congestionamentos por causa desse acidente. Chico Pinheiro. Isso a gente deve considerar aí que 1/5 da frota de automóveis de São Paulo não está em circulação por causa do rodízio. Rodízio que, aliás, termina hoje na cidade de São Paulo. Rodízio que foi feito para reduzir a poluição, não reduziu muito não. E para melhorar o trânsito, melhorou alguma coisa. Esse Cebolão aí, Leilani, é para fazer qualquer um chorar na sexta-feira, viu? Com certeza, quem estiver saindo de casa agora vai ter que sair com antecedência e com muita paciência. O medo da inflação e a alta dos juros desencadearam uma onda vendedora na Bolsa de Nova York. O desempenho da Bolsa Americana acabou puxando também o movimento de negócios das bolsas internacionais. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,88%. Os investidores ainda vivem a preocupação com a frágil recuperação da economia japonesa. A Bolsa de Londres abriu em baixa de 0,48%. Baixa também na Bolsa de Frankfurt, 0,59%. O dólar atinge pequena valorização frente ao iene, mas antes vamos às cotações no mercado brasileiro. O dólar comercial foi cotado a R$1,01 para compra e para venda. O dólar turismo foi comprado a R$1 e vendido a R$1,03. No mercado paralelo paulista, o dólar foi cotado a R$1,02 para compra e R$1,03 para venda. No Rio de Janeiro, o dólar foi comprado a R$1,01 e vendido a R$1,03. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,47 marcos, 5,06 francos franceses, 64 pence da libra esterlina e 108,4 ienes. Os postos de combustíveis de Goiás, que ficam perto da divisa com Minas, estão vendendo menos óleo diesel. É que o ICMS cobrado sobre o produto em Goiás tem uma alíquota de 17%, enquanto no estado de Minas a alíquota é de 12%. E é claro que os caminhoneiros estão fazendo de tudo para evitar que abastecer os caminhões nos postos goianos. Essa é mais uma batalha da guerra fiscal entre os estados. Desde o ano passado, quando a alíquota do ICMS caiu para o óleo diesel em Minas Gerais, São Paulo e região sul do país, os donos de postos das rodovias goianas estão amargando prejuízo. As lanchonetes ficaram vazias, restaurantes parados e o movimento só nas bombas de álcool e gasolina, combustíveis que têm a mesma alíquota em todos os estados. O problema está no diesel, responsável por 80% da venda total de combustíveis. Tem posto de beira de estrada que vendia 1 milhão de litros por mês e hoje está vendendo 400 mil litros. Nós ficamos até 2, 3 horas com o pátio vazio, sem nenhum abastecimento de diesel. Hoje o nosso posto virou posto de gasolina e álcool, quer dizer, um posto de rodovia que teria que ter nós temos o potencial para vender 800 mil litros, estamos vendendo 250 mil litros. Os mais afetados são os que estão na região de fronteira. Em Itumbiara, por exemplo, o litro de diesel custa pouco mais de 42 centavos. E a 2 quilômetros à frente, em Minas Gerais, o litro cai para 37 centavos. Pode parecer pouco, mas para quem faz um abastecimento de 400 litros de diesel no lado mineiro, acaba economizando até R$20. A diferença da alíquota do ICMS sobre o diesel, 5% menor em Minas
está comprometendo até o custo da agricultura goiana. Eu tive caso na colheita, entendeu? De dono de colhedeira que tem caminhonete, vim buscar 3 mil litros em Minas e fazer a colheita na minha porta, você entendeu? Com óleo mineiro. Além da diferença da alíquota do ICMS de Goiás com Minas, os donos de postos goianos estão enfrentando outro problema. A propaganda contrária que os postos mineiros estão fazendo, como aqui no município de Tupaciguara, a 63 quilômetros da divisa de Goiás com Minas. O caminhoneiro que está viajando para o Tocantins, por exemplo, sabendo disso, vai fazer de tudo para evitar o abastecimento dentro de Goiás. 13 donos de postos goianos estão em campanha para reduzir essa alíquota de 17% para 12%, a mesma percentagem cobrada pelo Estado de Minas. Nós já fizemos contato com o secretário da Fazenda, fizemos contato também com elementos do governo e estamos aguardando uma decisão que até o momento não nos chegou ao conhecimento. E o Plano Real tem mais um recorde nos índices que apuram o custo de vida. Agosto registrou a taxa de inflação mais baixa desde setembro do ano passado. O IGPM, que mede os preços no atacado, ficou em 0,28%, bem menos do que os próprios especialistas esperavam. Uma queda que vai se refletir em setembro nos preços ao consumidor. O IGPM acumulado nos últimos 12 meses é o menor dos últimos 49 anos, 9,74%. Feijão preto, açúcar, laranja e café foram os produtos da cesta básica que mais caíram de preço em comparação com a primeira semana do Plano Real. O preço do quilo do feijão caiu de R$ 1,11 em julho de 94 para 95 centavos em 28 de agosto deste ano. Mas, nas bolsas de mercadorias, o café vai ganhando preço. Vamos às cotações de alguns produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. A saca de café foi cotada a R$ 123,46. A soja foi vendida a R$ 15,41. A arroba do boi gordo foi cotada a R$ 23,65 em São Paulo. Daqui a pouco o Ricardo Boechat mostra a estatística, uma das estatísticas oficiais da corrupção no Brasil. A fumaça das queimadas prejudica o tráfego aéreo em Campo Grande, no Mato Grosso. E logo lá, Renato, no estado de maior número de monomotores do país. Nós vamos ver uma reportagem sobre isso logo depois do intervalo. Agora são... Resolvido por definitivo, fazer o anel viário para São Paulo, desviando todo o fluxo de carros e caminhões que não tem o São Paulo como destino. Eu estudei detalhadamente esse assunto. É possível medir o índice de corrupção de um país? Parece que não, mas é sim. O Tribunal de Contas da União acaba de fazer isso em Brasília. Seus auditores pegaram todos os processos de contas públicas julgados pelo tribunal entre 1992 e 1995 e estudaram resultado por resultado. Os auditores descobriram que no biênio 92-93, 58% dos processos que passaram pelo TCU foram reprovados por irregularidades de vários tipos. No biênio seguinte, 94-95, a coisa melhorou muito. Só 38% dos processos acabaram em algum tipo de glosa ou condenação. É claro que isso é ainda muita coisa. Se um suíço, por exemplo, descobrir que mais de 1/3 das contas públicas de seu país tem cheiro de maracutaia, na certa ele vai tentar suicídio engolindo o relógio de pulso. Mas para os padrões brasileiros, uma queda de 40% nos indícios de corrupção em apenas 4 anos é motivo até para feriado nacional. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Marcos Vilaça, jantou ontem em Brasília com o presidente Fernando Henrique Cardoso. É bem provável que os números do corruptódromo tenham entrado na conversa. Se isso aconteceu, Fernando Henrique deve ter dormido bem. Afinal, nada é melhor para a saúde de um político do que descobrir que estão roubando menos em seu quintal. Ô Renato, você acha que esse índice de corrupção apurado pelo Tribunal de Contas resulta da queda da corrupção ou da sofisticação maior dos corruptos? Está mais difícil descobrir os crimes. O que você acha, Renato? Eu não me arrisco a fazer uma previsão. Em princípio, eu acho que é a queda. Eu também. Porque eu acho que deve ser complicado até para um corrupto experiente modificar números em relação ao Tribunal de Contas. Eu acho que deve ser complicado. O tribunal pega, acaba pegando. É verdade. Essa é uma época de queimadas, uma maneira pouco moderna de preparar a terra para plantar. Prejuízo para o meio ambiente e também para o próprio produtor. Os donos de aviões, em sua maioria fazendeiros, ficam sem poder voar. Mato Grosso tem a maior frota de monomotores do país, agora parados porque uma cortina de fumaça fechou as pistas para pouso e decolagem.
o feitiço virou contra o feiticeiro. O excesso de fumaça no ar provocado pelas queimadas feitas para renovar a pastagem do gado agora está impedindo o meio de transporte mais rápido dos fazendeiros, o avião. Com essas condições que diminuem a visibilidade dos pilotos, muitas fazendas que dependem do avião já estão completamente isoladas. A dimensão do problema pode ser vista até nas cidades. Em Campo Grande, a fumaça é tanta que chega a ser quase impossível enxergar os prédios. Com isso, as aeronaves que operam por voo visual são obrigadas a ficar a maior parte do tempo no solo. E o que é pior, acumulando prejuízo. Só nos 4 aeroportos da capital estão 150 aviões que, sem poder voar, deixam de faturar por dia quase R$1 milhão. A situação é tão crítica que nem mesmo este instrumento, o GPS, bastante usado pelos pilotos, está garantindo a completa segurança nos voos. O GPS permite ao piloto calcular com precisão o tempo de voo e saber no finalzinho da viagem que o avião está praticamente em cima da pista. Em virtude desta fumaça, ao chegarmos neste lugar, neste local, a visibilidade é tão restrita que você não consegue ter uma noção de onde está o eixo da pista. Você pode estar atravessado, como no alinhamento. Então isso implica no quê? Na segurança do seu procedimento de pouso. Um fim de semana com chuva em quase todo o país. Será que o sol aparece em alguma região? Maria Cândida. Olha, Leilane, deve chover no fim de semana, principalmente no sul do Brasil. É que áreas de instabilidade estão se formando ao norte da Argentina e no Paraguai e trazem muitas nuvens e mais chuva para toda essa região. Para a alegria de quem mora no centro-sul do país e quer aproveitar o sábado e o domingo, o frio começa a diminuir. A massa de ar polar que acompanhava a frente fria já está indo para o oceano. A frente, próxima ao litoral baiano, também perdeu força. Mais detalhes da região sul. Tempo chuvoso em toda a faixa mais escura. Ao norte do Paraná e no extremo sul, o sol até sai, mas também deve chover. Bom não esquecer o guarda-chuva em casa. A umidade que vem do mar deixa o céu com muitas nuvens e todo o litoral do sudeste. No sábado, a situação melhora um pouco. Hoje o sol aparece fraco, mas ainda deve chover. No interior paulista, Triângulo Mineiro e sul de Minas, chuva à tarde. No centro-oeste, dia aberto mesmo, só na área mais clara. No resto da região, muita nebulosidade e pancadas de chuva à tarde. Não está mais fazendo aquele calor do início da semana. Bom para quem mora em Cuiabá, por exemplo. Céu nublado e chuva do sul da Bahia a Alagoas. Nas outras áreas, sol com chuva passageira do Maranhão ao leste de Pernambuco. Sexta-feira, com previsão de chuva em todo o norte. Na faixa mais escura que atravessa a região, tempo fechado. Nas outras áreas, pancadas rápidas à tarde. Temperatura máxima, 16 graus em Curitiba, 21 em São Paulo, 25 no Rio de Janeiro, 29 em Brasília, 27 em Maceió e chega até 32 graus em Belém. Agora é para valer. O presidente Bill Clinton já aceitou a indicação do Partido Democrata para ser o candidato na próxima eleição americana. Ontem, o presidente enfrentou um escândalo de fazer estremecer qualquer governo. Estava na convenção ontem à noite em Chicago, bem que tentou ignorar o escândalo envolvendo o principal estrategista da campanha de Bill Clinton, Dick Morris. Mas não havia como. O romance de Morris com uma prostituta de luxo estava estampado num dos principais tabloides americanos, o New York Post. A reportagem dizia que o assessor de Clinton tinha um caso com uma prostituta de luxo que muitas vezes ouviu conversas secretas entre Dick Morris e o presidente Bill Clinton. Morris renunciou ontem mesmo. O presidente Clinton se recusou a comentar a falta de decoro do seu assessor direto. Em Chicago, aceitou formalmente a indicação do Partido Democrata com um discurso apoteótico. Destacou as duas grandes vitórias de seu governo, a criação de 10 milhões de emprego e o crescimento da economia americana. Entre os eufóricos democratas, Carl Lewis, o atleta que carregou a bandeira americana na abertura das Olimpíadas de Atlanta. Mas vale lembrar, Leilane, que foi esse assessor, Dick Morris, quem conseguiu arquitetar a volta de Bill Clinton às graças do povo em 92, quando o Congresso americano foi tomado pelos deputados republicanos. Morris forçou o presidente a deixar de lado a imagem de liberal, caminhando para o centro.
e deu certo naquela ocasião. A última pesquisa da Rede Televisão CBS, feita entre 26 e 28 de agosto, indica que Clinton está com 51% da preferência do eleitorado contra 36% do republicano Bob Dole. Resta saber se essa vantagem vai se manter depois desse escândalo envolvendo o assessor Dick Morris. Esse escândalo, é claro, é manchete dos principais jornais da Europa e dos Estados Unidos. Wall Street Journal, escândalo obriga assessor de Clinton a renunciar. Na Europa, Herald Tribune, estrategista da campanha de Clinton, renuncia. Financial Times, em Londres, empresas de petróleo vão combater a corrupção. Le Monde, em Paris, governo vai rever as regras da aposentadoria para o setor privado. Libération destaca o protesto dos criadores de gado. As vacas estão na rua. Na Itália, Corriere della Sera busca a verdade sobre Andreotti a propósito das acusações de que o ex-primeiro-ministro tinha ligações com a máfia. O assunto do La Repubblica é a política americana. Escândalo cor-de-rosa na campanha de Clinton. Nem sempre dá para encarar a política de um país a sério. Os cartunistas, sobretudo, dirigem suas metralhadoras giratórias contra os políticos. E o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que se diverte com a versão dada pelos nossos chargistas, as caras e bocas que ele anda fazendo. Até o presidente se diverte, Leila. Pois é. E lá nos Estados Unidos, que vivem momentos decisivos de eleição presidencial, são eles, os candidatos, claro, o tema favorito da imprensa bem-humorada. O sisudo Bob Dole frequenta as mesmas capas de revista que o topetudo Bill Clinton. Ross Perot, o eterno candidato independente, teve ressaltado um dos seus dotes mais visíveis, a capacidade de escutar. Brincar com a imagem de Bob Dole não é uma tarefa nada fácil. O candidato republicano é um veterano de guerra e perdeu o movimento de um dos braços. A saída encontrada pelos cartunistas para não cair na armadilha da brincadeira de mau gosto é investir na imagem do candidato a vice, Jack Kemp, um sujeito fortão, ex-jogador de futebol americano, com uma vitalidade que os 76 anos de Bob Dole já não permitem. Bill Clinton aparece na maior parte das vezes como o candidato bonachão, falante e articulado. Mas não dá para ignorar os cabelos, os olhos arregalados e o nariz ligeiramente achatado. O azarão Ross Perot, claro, é fonte de inspiração constante. As caricaturas ajudam a quebrar o gelo numa época de tensões a todo vapor. E os americanos não gostam mesmo de perder uma boa piada. Eleições, o tema presente daqui até novembro. Disputa apertada pela Prefeitura de Manaus, na segunda pesquisa Ibope Rede Globo, para as eleições na capital do Amazonas. Se as eleições fossem hoje, Alfredo Nascimento, do PPB, teria 31% e Gilberto Mestrinho, do PMDB, 28%. Nonato Oliveira, do PDT, e Serafim Corrêa, do PSB, 13% cada. Votos em branco, nulos e eleitores indecisos, 15%. Cândido Honório, do PTB, teve menos de 1% dos votos. Danísio Valente, do PRTB, Evandro Carreira, do PMN e Irineia Vieira, do PSTU, olha quanto partido, hein? Não receberam nenhum voto na pesquisa. Em Manaus, o Ibope ouviu 400 pessoas entre os dias 22 e 25 de agosto. E o Ibope pesquisou também uma eventual disputa no segundo turno. Vocês já viram essa disputa, mas daqui a pouco eu vou falar de novo nesse assunto. O resultado é, por incrível que pareça, empate entre os dois candidatos que estão na frente. Veja os números. Gilberto Mestrinho teria 44% dos votos e Alfredo Nascimento teria também 44% dos votos. A pesquisa tem uma margem de erro de até 3%. E pelo jeito em Manaus, os indecisos é que vão determinar na última hora quem vai ser o prefeito. Faltando pouco mais de um mês para as eleições, cerca de 9% dos eleitores ainda não definiram em quem vão votar. Bem, agora chegou finalmente o momento da correção que nós devemos aos telespectadores. Nós mostramos agora há pouco o segundo turno em Belém com um erro. Nós mostramos o resultado, esse resultado apertado de Gilberto Mestrinho empatado com o outro no segundo turno. Nós vamos corrigir e vocês vão saber em quem os eleitores da capital do Pará votariam se
se houvesse um segundo turno entre os candidatos Elcione Barbalho e Ramiro Bentes. Segundo a pesquisa Ibope Rede Globo, novamente a disputa seria apertada. Não tão apertada quanto a de Manaus, mas seria bastante apertada. Vamos ver o resultado dessa simulação para o segundo turno. Veja o resultado. Elcione Barbalho teria 44% dos votos e Ramiro Bentes, 42%. Todos os dias a gente olha para ele. Para os vaidosos, então, ele é fundamental. Você já descobriu de quem nós estamos falando, né? Do espelho. Uma verdadeira mania em todo mundo e o assunto principal do Globo Ciência de amanhã. Você sabe como é feito o espelho? De uma combinação de vidro, prata, cobre e tinta. Na Era do Bronze, por volta de 3.500 a.C., surgiram os espelhos de metal. Os de vidro, como usamos hoje, ficaram conhecidos só no século XVI. Você também vai aprender a fazer um caleidoscópio. Uma brincadeira divertida com 3 espelhos, um tubo de papelão, papéis e contas coloridas. Não perca, temos um encontro marcado amanhã no Globo Ciência. O Globo Ciência vai ao ar todo sábado às 7h50 da manhã. Sapatos, plataforma ou ternos cintilantes à lá John Travolta. Desculpe interromper o café da manhã de vocês, mas eu tenho uma notícia alarmante. Os anos 70 voltaram. Os sintomas são claros. Vejam bem. Número 1. Os filmes catástrofe são o maior sucesso. Número 2. O filme mais controvertido do ano tem músicas de Blonde e Iggy Pop na trilha sonora. E número 3. John Travolta é o astro mais badalado do momento. Como se tudo isso não fosse prova bastante, ainda tem mais. Vejam só as caras que andam aparecendo pelas telas por aqui e em breve no cinema do seu bairro. Cliff Robertson costumava caçar terroristas lá pelos idos de 1975, em 3 dias do Condor, sem falar na sua performance como John Kennedy no filme PT-109. Agora, Cliff é um outro tipo de presidente, um presidente fanático e psicopata em fuga de Los Angeles. Who are you? I'm your president. Oh, it's fun to play the bad guy. It's juicy. Estou gostando de ser um vilão depois de tanto tempo fazendo heróis bonzinhos, Cliff me contou. Ser herói é chato. It gets to be boring, you know, playing good guys. Pam Grier, musa dos filmes black de ação dos anos 70, virou um travesti sexy e perigoso também em Fuga de Los Angeles. Watch a lot of Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger and Bruce Willis movies. You can get the walk down. Minha inspiração veio de Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis, diz a bem-humorada Pam, que hoje tem uma carreira paralela como diretora de videoclipes de rap. E, finalmente, Burt Reynolds, que deu uma volta por cima em grande estilo no papel de um senador corrupto e taradão que assedia Demi Moore em striptease. Eu me diverti com essa mudança na minha carreira, Burt me disse. Já não dava mais para ficar enganando idade e encolhendo a barriga para dar uma de galã. Muito bem, agora que vocês já estão convencidos, podem ir correndo resgatar aquelas calças boca de sino e aqueles sapatos plataforma do fundo do armário. Agora, se você já tivesse livrado das suas roupas disco mais importantes ou das suas lembrancinhas mais queridas, vale um pulo aqui. A loja se chama, muito apropriadamente, You've Got Bad Taste, você tem mau gosto. E tem uma dona super anos 70, a musa punk Exene Cervenka. Segundo o sócio de Exene, John Wrecker, a Bad Taste quer ser uma espécie de quitanda da esquina, reunindo tudo que a cultura pop americana descartou ao longo das décadas. E por que a ênfase nos anos 70? Porque é a única década da qual todo mundo ainda se lembra. E agora a última das últimas para provar de vez que os anos 70 voltaram mesmo. John Singleton, diretor do premiado Os Donos da Rua e o mais jovem cineasta a ser indicado para o Oscar, já anunciou qual será o seu próximo projeto. Um remake de Shaft. Eu não disse? Um dos lugares mais bonitos do Rio
um bairro onde o tempo parou. Santa Teresa, onde ainda se anda de bonde. Há 100 anos, o bondinho de Santa Teresa é como um símbolo do Rio Antigo. Mas, as administrações foram cruéis com esse pedaço da nossa história. E o bonde está ameaçado de parar. É muito triste isso, Renato. Mas nas imagens do cinegrafista Toninho Marins, o bondinho de Santa Teresa vai ficar para sempre como um retrato mais que perfeito de um rio que o tempo não apagou. À medida que o tempo passa, eu vou me convencendo. Nós somos o nosso passado e a gente não dá importância a isso. Devemos cuidar melhor desse pedacinho de história, né? Para os nossos filhos e netos poderem aproveitar um pouco disso também. Devemos cuidar melhor da nossa história como um todo, Leilani. Com certeza. 1986, a banda RPM era o maior fenômeno de venda e de público no país. O grupo acabou. Agora, 10 anos depois, o líder desse grupo volta a fazer sucesso. Daqui a pouco a gente conversa com Paulo Ricardo. Disco de ouro e shows com casa cheia no Canecão. Agora são 8h25. Aprendi com Jânio que ninguém melhora São Paulo sem conhecê-la. Segui seu conselho. Hoje sinto o coração da cidade, sei de suas aflições e seus sonhos. Conheço São Paulo como a palma da mão e quero reconstruí-la exatamente como Jana deixou. Organizada, justa, bonita e feliz. Campos Machado, prefeito. São Paulo feliz. Devido ao enorme sucesso, continua o grande feirão do preço baixo Ventuno. Você dá uma entrada de apenas 20% e a prestação, além de pequena, é fixa. Confira. ELX 2 portas 95, só 1.780 de entrada, mais 36 de 389 fixas. Palio todos os modelos, pronta entrega, com a melhor condição de pagamento. São mais de 200 veículos novos e seminovos com preços arrasadores. Só neste final de semana, aqui no Aricanduva. Ventuno, avenida principal, ao lado do shopping. Amigos, com Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, é som livre. Você sabia que se eleger a Erundina, quem vai mandar na prefeitura é o Lula? E se o eleito for o Serra, quem manda é o Covas? Você quer que o Maluf continue mandando? É só votar no Pita. E o pior, se você votar no Rossi, quem vai mandar em São Paulo é o Brizola. É isso que você quer? Vote num candidato independente, que por trás só tem o povo de São Paulo. Vote Dorival Abreu, número 19. Bruce Willis. Detonando a maior guerra contra o terrorismo internacional. Isso é só o começo. Duro de Matar 2, neste domingo, 1 da tarde, em temperatura máxima. Com o grupo RPM, Paulo Ricardo chegou a vender 2 milhões de cópias em um único disco. O RPM era um fenômeno no final dos anos 80.
a banda de rock acabou. O Paulo tentou a carreira solo, fracassou nos 3 primeiros discos, mas agora com o rock popular brasileiro, ele volta a brilhar. Pela primeira vez, só como intérprete. O disco já vendeu 75 mil cópias e o show, elogiado pela crítica, teve casa cheia. Paulo, o que dá mais prazer? Vender disco ou estar de novo em contato com o público? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas são complementares, né? A gente faz um disco, as pessoas conhecem o disco e se elas gostam, elas vão querer ver esse trabalho ao vivo. Eu acho que o show muitas vezes funciona para que as pessoas conheçam o disco, mas aqui às vezes é o contrário. O disco tem uma visibilidade assim através de rádio e tal, que o show nem sempre pode chegar em todos os lugares, mas eu acho que são complementares, os dois são importantes pra gente. Em algum momento você duvidou que você pudesse voltar a lotar uma casa de show, pudesse voltar a ter um espetáculo bonito como esse que você fez recentemente? Duvidei. Eu acho que a gente vive num ambiente muito dinâmico de altos e baixos e quando você está no alto você acha que aquilo vai ficar, estabilizar ali no alto, assim como quando está baixo você fala, para sair agora, tirar esse efeito inercial vai ser difícil também, mas a gente trabalha com uma coisa muito prazerosa, né? Então essas sensações sempre ficam meio diluídas assim, se você continua se concentrando na coisa, no prazer da coisa, ela acaba rolando. Qual foi o segredo? Quer dizer, você tentou 3 discos e eles não funcionaram. Agora, então, o rock popular brasileiro, as pessoas estão gostando. O que mudou? É o fato de você estar cantando música dos outros, estar só como intérprete? Eu acho que eu relaxei um pouco. A responsabilidade, a perspectiva do RPM atrás, aquela coisa enorme, né? Passa a funcionar como um peso, como uma cobrança que te obriga a dar uma atenção maior para essa coisa comercial, que não é bem o meu feitio. Quer dizer, a gente começou fazendo rock, quando o rock ainda era uma coisa meio marginal. Todo esse sucesso foi inesperado e a gente não sabia, na verdade, como trabalhar para a manutenção disso, nem era nosso interesse. Mas você ficou feliz com o resultado desse CD? Com o resultado... Ah, sim, esse CD resgata essa coisa de cantor. Vamos ver um clipezinho que a gente tem. Amei um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil. Amei o medo e a timidez. Essa música? Essa música é a única do RPM, nesse disco que resgata assim, esses 30 anos de história do rock brasileiro. A música que eu tive a super honra de contar com a participação do Renato Russo e eu acho que ficou uma recriação muito mais madura, muito mais bonita até do que as originais. Vocês eram muito meninos na época do auge do RPM. Você acha que o que aconteceu foi fruto da falta de maturidade ou o RPM tinha tido realmente uma brutal sorte, um brutal fenômeno e a tendência seria essa mesmo? Acho que no nosso trabalho tem um componente muito importante que a maioria das pessoas não vê, né? Que é a estrutura por trás, o empresário e tal. A gente não tinha isso mesmo porque, como eu te falei, ninguém esperava uma coisa tão grande. Toda a história de sucesso bacana, assim, Elvis, Beatles, Rolling Stones, tem um cara por trás, Roberto Carlos, tem uma pessoa por trás que está ali segurando aquele aspecto, sabe, estrutural, empresarial, que é uma coisa que normalmente o músico e artista assim, não se liga muito. Então eu acho que faltou pra gente essa pessoa, essa figura assim, digamos, quase que paternal, que desse uma olhada. Botasse os meninos na linha. Não foi nem a questão assim, comportamental da gente, mas assim, da administração da coisa mesmo, ainda mais quando ela tomou aquele vulto, né? Vocês se assustaram muito com aquela enormidade toda? Olha, era um tipo de susto agradável, né? A gente chegava de repente em Recife ou em Belo Horizonte e era recebido por dezenas, centenas de fãs com cartazes e posters. Então, quer dizer, assustava pelo tamanho da coisa. O Brasil é um país continental, a gente viajava o país inteiro e era super bem recebido. Então, na verdade, por não esperar isso tudo, havia sim essa coisa, mas era muito gostoso, assim, nunca teve essa faceta, sabe, não, o sucesso, não, foi sempre muito agradável, nosso relacionamento com o público sempre foi muito gostoso. E você passou bem esse período agora, está pronto para esse ressurgimento, né, Paulo? Felizmente isso continua rolando pelo Brasil, é que, na verdade, aquela coisa, essa relação disco-show, é que, na verdade, eu sinto que agora que a gente acertou um trabalho Muito completo. Obrigado. Eu que muito agradeço. obrigada e boa Parabéns. sorte, muito sucesso daqui para frente. Obrigado. Renato.
O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode acabar com o Centros, o fundo de pensão do Banco Central. O IGPM acumulado dos últimos 12 meses é o menor em 49 anos, 9,74%. Bill Clinton faz discurso apoteótico em Chicago na convenção do Partido Democrata, mas se recusa a comentar o escândalo envolvendo um dos seus principais assessores, que já se demitiu, Dick Morris. E Marta, pivô da seleção de basquete, explicou por que sumiu logo depois da Olimpíada. Estava nos Estados Unidos acertando um contrato. Marta vai ser a primeira brasileira a jogar na Liga Profissional Americana de Basquete. Até segunda, às 7h30. Tenham um bom fim de semana. Tenham um bom fim de semana e até segunda.